Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 11, a sutileza das mídias sociais. Estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. A lição de número 11 está baseada em Romanos 12, 1 a 3 e o versículo 16 e 17. É o texto bíblico que serve de base para o comentário da lição. Bem, inicialmente, caro professor, é importante que você atente para ter um planejamento de aula. Muitos professores, às vezes, se apresentam diante das classes com as ideias desorganizadas. Você vê claramente que a ideia ou as ideias estão desorganizadas quando ele expõe a lição. Não há um ordenamento na exposição. Então, atente para o plano de aula. Quais são os objetivos desta lição? O que se quer com esta lição? Apresentar a realidade dos cristãos na era digital, educar ou elencar os desafios de ser igreja na era digital, pontuar os pecados virtuais e relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus. Qual é a motivação que nós temos para esta aula? A motivação que nós temos é o fato de que o fenômeno das mídias sociais, ele está claro, é uma realidade. A igreja está inserida nesse contexto e, portanto, não temos como fugir dele. A sugestão para você iniciar a aula é você perguntar à classe, aos alunos, quantos alunos ali possuem rede social. E depois converse com eles ou pergunte a eles o que eles acham de positivo e negativo nas mídias sociais. Bem, feito isto, vamos atentar então para a exposição então da nossa lição. Primeiramente, nós temos que atentar que o mundo virtual, ele, num certo sentido, ele é relativamente novo, né? Convém dizer, no entanto, que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Depende do uso que se faz dela. As mídias sociais, então, em si, elas são neutras. Mas é uma realidade, né? A primeira coisa que nós devemos atentar é que é uma realidade. Inclusive, isso é abordado aí na primeira parte, então, do comentário. O mundo que nós estamos vivendo, ele passa por mudanças e de forma muito rápida. O mundo vem mudando e vem mudando de forma muito rápida. Você já pensou nisso? A velocidade com que acontece a mudança no mundo. Então, primeiramente, os cristãos estão inseridos em um contexto social de mídias sociais. Isto é uma realidade, né? Os cristãos devem atentar para isso. Precisamos utilizar as mídias sociais, o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, com bom senso, né? Com sabedoria. Elas são ferramentas neutras, ou seja, elas não são boas ou más em si mesmas, mas o mau uso dela pode trazer consequências danosas e terríveis, então, para nós, né? A Bíblia é um livro que rege as nossas práticas e as nossas atitudes em todos os contextos. Obviamente, nos tempos bíblicos não havia o ciberespaço, mas os princípios que estão na Bíblia podem ser utilizados também dentro do nosso contexto. É isso que nos faz então ver que a Bíblia não precisa ser atualizada. Os princípios que nortearam os cristãos do primeiro mundo, digo do primeiro século, eles podem ser utilizados também nos dias de hoje, né? Pois a Escritura, ela é viva, ela é eficaz, ela permanece para sempre e ela nos orienta, então, em todos os aspectos da nossa vida. A sociedade que nós estamos vivendo, uma das marcas dessa sociedade é exatamente o ciberespaço. O comentarista diz, por exemplo, que há algumas gerações passadas, cada uma delas escreveu a sua história e deixou as suas conquistas, né, para nós. Os egípcios, por exemplo, deixaram as pirâmides, os sumérios deixaram a escrita, outros na área do direito, né, da democracia, como a Grécia e os romanos,
Enfim, mas esta sociedade tem sido marcada pelo cyberespaço. Então, a primeira coisa que nós precisamos atentar que é então uma realidade. A igreja está inserida nessa realidade então das mídias sociais, né, do cyberespaço. É uma realidade que a igreja precisa então enfrentar. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Então a igreja não pode fugir desta realidade. No entanto, ela precisa usar com bom senso e sabedoria. Ela precisa então vivenciar esta realidade. Grande parte dos cristãos eles estão conectados, né? Isso, se você perguntar aí na sua classe, certamente uma grande parte então das pessoas elas estão conectadas, né? Nos tempos, por exemplo, bíblicos e apostólicos, a forma que as pessoas tinham de interagir era através das cartas, das correspondências, né? Era assim então que eles interagiam, por isso o apóstolo Paulo escreveu cartas. Hoje a interação acontece através das mídias sociais, o WhatsApp, por exemplo, né? É a forma que nós temos muito rápida de se comunicar, né? Outros usam o Facebook, Instagram, enfim, mas são as mídias sociais no geral que nós então utilizamos, né? Embora nós utilizemos, nós devemos atentar que correm vários riscos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre eles. Analisando ainda o contexto social que nós estamos vivendo da realidade do mundo virtual. Pelo fato de nós estarmos vivendo numa era digital, virtual, cyberespaço, nós podemos fazer algumas reflexões acerca disso. A velocidade com que o mundo se transforma. O mundo passa por mudanças de forma muito rápida. Alguém diz que essa sociedade, ou que esse tempo que nós vivemos, é a era da informação. Quando nós dizemos que é a era da informação, até parece que em outros períodos não havia informação. As pessoas e os historiadores, por exemplo, pintam a visão da Idade Média como uma idade das trevas em que não houve informação, quando na realidade houve informação, só que esta informação não se processava de forma muito rápida, né, de forma muito veloz. Então, a velocidade da informação é uma das marcas da nossa sociedade. Nós vivemos, então, como alguns dizem, a era da informação, mas a informação veloz. Então, a velocidade da informação é uma característica, né, da nossa sociedade. Mas qual é o problema dessa velocidade da informação? É exatamente a angústia. A informação se processa de forma tão grande, tão rápida, que se nós não tivermos cuidado, nós podemos ter overdose de informação. É muita informação. No Japão, por exemplo, alguns adolescentes são humilhados virtualmente por amigos porque não respondem às mensagens rápidas, né? E isso tem levado alguns ao suicídio, a suicidarem devido às pressões. Então, vivemos numa sociedade que, devido à velocidade da informação, tem sido uma sociedade, então, de angústia. Tem sido uma sociedade, então, que nós perdemos a noção de tempo, nós estamos perdendo a noção de tempo, né? Em função, então, do cyberespaço, das mídias sociais. Outra coisa que vem acontecendo, que está relacionado a isso, é a pessoa ser sem estar presente, né? A pessoa, o sentido de estar hoje, ele foi mudado. As pessoas, às vezes, elas, pelo fato, né, de viverem nesse contexto de mídias sociais, a pessoa, então, ela relativiza tudo, e isso vem relativizando também esse conceito de ser e também de estar. As distâncias, por exemplo, elas foram diminuídas. Por exemplo, no tempo do Brasil colônia, uma viagem, por exemplo, entre Portugal e o Novo Mundo durava em média 60 dias, né? Hoje, a pessoa pode conversar com outra pessoa do outro lado do mundo em frações de segundos. Isso mostra, então, como a nossa sociedade mudou. Qual é o problema disso? O problema, então, é que as pessoas
não precisam e não querem mais esperar, elas não aceitam que se pode esperar algo. Tudo elas querem agora, tudo elas querem agora. Então, a nossa sociedade, ela vem comprometendo a noção de tempo, né? É isso que está acontecendo com a nossa sociedade. A nossa sociedade também, pelo fato do cyberespaço, das mídias sociais, elas às vezes se orgulham de ser uma sociedade de ineditismo, de coisas inéditas. Você vê que as pessoas querem apresentar um corte de cabelo inédito. Os cortes de cabelo, por exemplo, hoje mudam com muita rapidez e as pessoas cada vez querem apresentar um corte de cabelo inédito, por exemplo. Então, é a época então do ineditismo, né? Que tudo então é inédito. Mas isso as pessoas têm que atentar que às vezes esse inédito pode ter o lado ruim também. Por exemplo, nós somos a primeira geração da história a dormir menos que o necessário. Uma das marcas da nossa geração é que a geração está dormindo mais. Digo, está dormindo menos e está dormindo menos do que o necessário e comendo mais, né? Isso é uma marca então da nossa sociedade. Então, a nossa sociedade, ela vem passando por muitas mudanças, isso é uma realidade, mas nós temos os aspectos então negativos desse tempo então que nós estamos vivendo. Mediante isso, nós temos então o que? Os desafios de ser igreja na era digital. É isso que é comentado então na segunda parte. Então veja que no primeiro momento nós falamos que é uma realidade. Nós temos que conviver com esta realidade. Nós precisamos enfrentar os desafios de cada época. Os cristãos do primeiro século, eles enfrentaram os desafios que foram próprios da sua época, como o culto ao imperador, o Império Romano, enfim. Nós enfrentamos os desafios da nossa geração, que é a era digital, né? Quais são os desafios que nós precisamos vencer na era digital? Primeiro, a desumanização. A desumanização. O mundo virtual, ele desumaniza as pessoas, né? O mundo virtual cria uma relação com as pessoas que não é uma relação humana. Nós aprendemos a nos relacionar com as máquinas e o fato de nós relacionarmos com as máquinas faz a gente, então, transferir isso para as nossas relações que seriam chamadas de humanas, né? Nós, então, mantemos uma relação como máquina com as outras pessoas. Então, o mundo virtual desumaniza as pessoas. Você vê os desigrejados, nós estudamos agora há pouco, numa lição anterior sobre os desigrejados. Os desigrejados gostam muito do mundo virtual, do cyberespaço, né? Eles já não convivem mais numa igreja local, mas estão muito presentes no cyberespaço, no mundo virtual. Como igreja, então, nós precisamos enfrentar este desafio, o desafio da desumanização em função das mídias sociais. O segundo desafio é o mundanismo. Quando falamos do mundanismo, nós estamos falando de viver conforme o mundo, de viver conforme os ideais do mundo, de pensar e agir conforme o mundo. O mundanismo, então, tem sido uma das características também da era digital. O mundo artístico, por exemplo, jogadores, cantores famosos, né, grandes personalidades, eles passam então a ser seguidos, a terem likes, né, e ter seguidores, né? Eles ficam inclusive de forma desesperadas para terem seguidores e de uma certa forma as pessoas então começam a segui-las, né? Então, e passam a adotar o estilo de vida de tais pessoas. Grande parte das pessoas que seguem um cantor, que seguem, por exemplo, um jogador, uma celebridade do mundo artístico, ele não se limita apenas a segui-lo nas redes sociais, mas ele também quer adotar o seu estilo de vida, né? E o estilo de vida de grande parte dessas personalidades são estilos de vida que destoam da cruz de Jesus Cristo. São estilos de vida que não coadunam com as Escrituras, são marcados pelo humanismo, pelo antropocentrismo, né, pelo desafio às coisas divinas.
são marcadas, né, por afrontas, às vezes, a Deus, ao ser, né, criador de todas as coisas, pela pecaminosidade. E isso, então, é o mundanismo. Então, essas pessoas se tornam presas fáceis de Satanás. Quantas pessoas que, às vezes, tatuam, por exemplo, fazem tatuagem das personalidades que eles admiram, né? Então, o mundanismo é um outro desafio, então, da era digital. Então, desumanização e mundanismo são dois desafios que nós temos. Muitos cristãos mundanos, muitos cristãos que pensam conforme o mundo. Quando você vai ver a visão que ele tem de mundo, de aborto, de sexualidade, de economia, de política, não há diferença do mundo. Ele não pensa conforme a Bíblia, ele não pensa conforme as Escrituras. Portanto, o desafio do mundanismo. Em terceiro lugar, o comentarista ele comenta sobre a igreja e os pecados virtuais. O primeiro pecado virtual, esses pecados virtuais, eles tornam então os pecadores também virtuais, né? O primeiro pecado virtual que ele enumera aí é o sensualismo ou a sensualidade. O que é a sensualidade? Sensualidade é o despertar o desejo sexual através dos sentidos, seja a visão, o tato, a audição, enfim. O despertar o desejo sexual pelos sentidos do corpo é isso que se chama então de sensualidade. Um dos pecados então virtuais é a sensualidade, né? As mídias sociais se tornam então um ambiente e uma ferramenta muito utilizada para a sensualidade, seja em mensagem de textos, em fotos, em vídeos, que despertam então e utilizam a sensualidade. Bem, então este é um dos pecados então virtuais. 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. E o corpo não pode ser um instrumento para o pecado. Romanos 6, 13 e 14. Outro problema e outro pecado virtual, além da sensualidade, é o narcisismo. Nós estamos vivendo uma geração narcisista. Nós estamos vivendo uma geração que cultua a própria imagem, né? Cultua a própria imagem. 2 Timóteo 3,2, o apóstolo Paulo disse que iria surgir homens amantes de si mesmo. Existem pessoas que têm um desejo de ser visto, de ser conhecido de forma doentio. E isso você vê claramente nas mídias sociais. Você vê, por exemplo, uma grande exposição das pessoas, superexposição, né? Muitas vezes relacionadas ao narcisismo. Você quer saber a vida de uma pessoa hoje? Você vai para as mídias sociais. Você sabe se ele esteve na pizzaria na noite anterior. Você sabe para onde ele viajou de férias. Você sabe com quem ele esteve a semana passada. Você conhece até as emoções desta pessoa, se ele está alegre, se ele está feliz, se ele está decepcionado, através das mídias sociais, né? Você vê que uma das marcas das mídias sociais é que muitas vezes até mesmo, né, as pessoas tentam curar, né, o sentimento que ela tem através, às vezes, do narcisismo. A pessoa está triste, a pessoa está deprimida, aí de repente ela veste uma roupa e ela se olha então naquela roupa e se acha bonita, e ela então tira uma selfie, né? E às vezes até posta ali, indo para a casa de Deus adorar o Senhor. E aí vem os comentários, por exemplo, né? Nossa, mulher, você arrasou. Nossa, você não envelhece nunca. Isso vai trabalhando então o ego da pessoa, né? Então, a cultura narcisista, nunca houve tanta exposição como nos dias atuais. Estamos vivendo uma cultura narcisista, né? Estamos vivendo uma cultura narcisista através das selfies. E isto, então, é uma devoção à selfie, né? É uma devoção à selfie, é a expressão utilizada pelo comentarista. Tem pessoas que toda hora ele tem necessidade de fotografar. Os cultos, por exemplo, têm se transformado em espetáculo. Muitas pessoas não vão ao culto para participar do culto,
mas para fotografar, né? Tem pessoas que a maior preocupação dele no culto não é absolver o que está se passando no culto, mas é registrar aquele momento. Essa é a geração selfie. Essa é a geração que todo instante tem que fotografar, tem que ser visto, tem que ser exposto, tem que ser admirado, né? Isso passa a ser um comportamento doentio, e não somente doentio, como em alguns casos pecaminosos, né? Então isso é preocupante. Onde é que isso vai parar, né? Então, pecado virtual relacionado ao narcisismo. Isso é muito amplo, isso aqui, em todos os aspectos, não só no sentido de ser fotografado, mas o elemento visual passa enfim, pelo narcisismo, né, através da moda, da roupa, do cabelo, da sobrancelha. É a cultura narcisista que nós estamos vivendo. Nós não estamos querendo dizer que a pessoa não pode ter o desejo de ser bela e deve-se andar, por exemplo, mal arrumado. Estamos querendo dizer quando isso se torna algo doentio, a ponto da pessoa não ficar nem no culto de forma tranquila, sem se preocupar com isto. Bem, então, os problemas das mídias sociais, os pecados das mídias sociais. Então, ele enumerou 2 pecados aí. Nós teríamos mais, por exemplo, um outro pecado das mídias sociais, por exemplo, é a fofoca, são os fake news, são as mentiras, são a desinformação. Quantas desinformações as pessoas têm através das mídias sociais? As mídias sociais tornou a fofoca mais veloz, às vezes aparentemente mais sigilosa, né? São características. O diabo também está nas mídias sociais. Eu quero alertar que o diabo utiliza também as mídias sociais. E uma das formas é através, então, da fofoca, das fake news. Quantos cristãos compartilham vídeos, por exemplo, que não são produtos da verdade, que não correspondem à verdade? E outro problema que está muito ligado é a interpretação de textos. Muitas pessoas não sabem interpretar um texto. Às vezes, quando você faz uma postagem, há o perigo dessa postagem ser mal interpretada. Quando você faz uma postagem, algumas pessoas já interpretam e relacionam que a pessoa está dando indireta em outra pessoa. Às vezes a pessoa não está nem pensando naquele contexto, né? E a pessoa então já estabelece uma relação, cometendo então um pecado, por exemplo, fazendo um julgamento precipitado. Muitas pessoas não sabem interpretar texto, né? Muitas vezes a interpretação de um texto na mídia social ele é condicionado pela a condição, né, mental, psicológica, emocional que a pessoa está dentro daquele contexto. Então, a condição emocional, psicológica que a pessoa está no momento em que ele lê um texto vai influenciá-lo na interpretação do texto. Isso é uma característica. Sem contar nas questões linguísticas. Tem pessoas que não atentam para as questões linguísticas, no nosso caso, a língua portuguesa, né? Ele não está atento para os conectivos, ele faz má interpretação de um texto. Infelizmente, né, as pessoas, então, cometem este erro. Então, você veja que a fofoca e a má interpretação está muito relacionada à má interpretação, é uma questão hermenêutica também, né? Então, são pecadores digitais, podemos dizer, são os pecados, então, digitais da nossa sociedade, né? Nós enumeramos alguns deles e, obviamente, teria muitos outros também. Bem, para a gente começar a finalizar, a quarta parte, as mídias sociais e o ID de Jesus. As mídias sociais podem ser utilizadas também de forma positiva, para a evangelização, por exemplo, para produzir conteúdo cristão conforme eu estou produzindo agora. Eu só estou agora chegando a você através das mídias sociais, né? Então, produzir então conteúdo cristão. Também o pastoreio, né? As redes sociais podem ser utilizadas nesse aspecto. Os grupos, por exemplo, de WhatsApp, eles são muito utilizados, né, nas congregações, nos grupos da igreja, né, para comunicação, para informar, enfim, pode ser utilizado para interagir também, né?
Então, é a utilização dessas ferramentas no aspecto bom, a questão da leitura, por exemplo, de vídeos, de aulas, de documentários, enfim, que tem muito valor. Cursos que se pode fazer online, por exemplo, são um valor positivo, então, das mídias sociais. Então, caro professor, nós podemos ver então nesta lição a sutileza das mídias sociais, né? Você aproveite essa oportunidade. Certamente um dos problemas também relacionados aí ao vício. Esse talvez seja um dos maiores problemas também. Certamente muitos dos seus alunos que estão diante de você na sua classe são viciados, já se tornaram pessoas que não sabem mais distinguir o cyberespaço do mundo real, né? Isso, então, é uma característica. Nós estamos vivendo uma geração muito grande de adolescentes, embora há também adultos, né, que estão muito viciados em mídias sociais, que não conseguem mais viver o mundo real. Você vê na igreja, tem, por exemplo, pessoas que durante o culto ou a oração estão ali sempre com os dispositivos eletrônicos, né? São pessoas que já se tornaram viciadas. Você vai numa festa de aniversário, de casamento, cada um está ali com seu dispositivo eletrônico e as pessoas não estão vivenciando então o mundo real. Então, caro professor, aproveite essa oportunidade, né, para apresentar este tema tão relevante então para a classe. Então, primeiramente, mostre e apresente a realidade do mundo real, do mundo virtual, do cyberespaço, né, das mídias sociais, não podemos fugir dele. Depois, comente sobre os desafios que a igreja tem nessa era digital, a desumanização e o mundanismo, e depois apresente os pecados, né, virtuais, sensualismo, narcisismo, a fofoca, dentre outros que você pode comentar. E, finalmente, apresente o aspecto positivo também das mídias sociais, a evangelização, o pastoreio virtual, a produção de conteúdo cristão, enfim. Que Deus, portanto, o abençoe, né? Esse é um desafio enorme que a igreja tem diante de si, mas que pode ser utilizado com sabedoria e bom senso. É importante que você utilize os textos bíblicos também. Sempre que você falar alguma coisa, aplique os princípios bíblicos às mídias sociais, para mostrar para os alunos que a Bíblia não é um livro ultrapassado. Os princípios que foram estabelecidos, né, nos primeiros séculos, através da formação do cânon das Escrituras, quando as Escrituras foram lavradas, eles continuam vigentes nos dias atuais, pois são os princípios da palavra de Deus que permanecem para sempre. Que Deus o abençoe, que você se inscreva aqui neste canal, que você compartilhe este vídeo, né? E assim você estará também nos ajudando e nos abençoando. Que Deus o abençoe e nós aguardamos e esperamos você na próxima lição. Até lá, na paz do Senhor.